Fala galera, nós aqui do canal Pobre Jando estamos de volta para falar do que a gente mais ama, futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! A situação da seleção brasileira hoje em dia, nossa, é um verdadeiro quebra-cabeça. De um lado a gente vê uma crise que parece histórica, talvez a pior de todas, mas do outro tem uma luzinha de esperança bem surpreendente. E é exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, a pergunta que fica no ar é essa, né? Como é que pode o ponto mais baixo da história recente da seleção, uma campanha que deixou todo mundo de cabelo em pé, ser, na verdade, um mapa para o topo do mundo? Parece loucura, eu sei, mas, o futebol tem dessas coisas. Vamos mergulhar nos fatos para entender essa reviravolta. Para a gente entender essa esperança, primeiro a gente precisa encarar a realidade que, vamos combinar, não tá nada bonita. E os números da última campanha de qualificação para a Copa do Mundo pintam um quadro bem, mas bem preocupante. 28. Esse foi o total de pontos que o Brasil conseguiu em 18 longos jogos nas eliminatórias. Um número que, sinceramente, assusta. É muito baixo para uma potência como o Brasil. E para não deixar nenhuma dúvida do tamanho do buraco, essa foi, oficialmente, a pior campanha de classificação para uma Copa do Mundo em toda a história da seleção brasileira. Um recorde que, fala sério, ninguém jamais quis quebrar. E o problema não é só a pontuação final, sabe? Foram as derrotas que doeram na alma. Perder em casa para a Argentina? Nossa, um golpe histórico. Sofrer derrotas para Uruguai, Paraguai e até Bolívia. Para quem é pentacampeão, foi uma sequência de resultados que abalou as estruturas. E como se a crise dentro de campo não fosse o suficiente, a polêmica também deu as caras fora dele. O novo técnico, Carlo Ancelotti, mal chegou e já se viu no meio de um fogo cruzado por causa das convocações dele. O centro da confusão é bem interessante e envolve a maior rivalidade do mundo. Pensa só, Vinícius Júnior e Rodrigo, que são estrelas do Real Madrid, o clube que o Ancelotti tinha acabado de deixar, foram convenientemente poupados. Já o Rafinha, do arquirrival Barcelona, teve que cruzar o Atlântico para jogar umas partidas que nem valiam mais nada. A imprensa espanhola, principalmente lá na Catalunha, claro, não deixou passar. O jornalista Joaquim Pierra resumiu o sentimento geral quando cravou que era um caso claro de tratamento desigual, deixando no ar aquela acusação de favoritismo, né? E para completar esse cenário de instabilidade, vem a maior de todas as interrogações. E o Neymar? O futuro do principal jogador da última década com a camisa da seleção nunca esteve tão incerto. Ele não joga pelo Brasil há quase um ano, gente. A volta dele para o futebol brasileiro tem sido uma montanha-russa, sabe? Com atuações irregulares, uns atritos com a torcida e até momentos de muita frustração, como sair de campo chorando. O debate é intenso. Ele ainda consegue ser o líder que o Brasil precisa? Mas é como dizem, na crise nascem as oportunidades. E com os grandes nomes em baixa ou ausentes, uma porta se abriu. É a chance para uma nova geração mostrar o seu valor e provar que o futuro pode sim ser brilhante. E esses novos talentos estão agarrando a chance com tudo. O Stephen William, do Chelsea, já deixou o primeiro gol dele. O Luiz Henrique fez uma partidaça contra o Chile. O lateral Paulo Henrique marcou logo na estreia como titular. E ainda temos a volta do João Pedro e a boa fase do Richarlison. E o astral entre eles parece que está ótimo. O zagueiro Paulo Henrique chegou a brincar que estava tentando recrutar os colegas de Premier League para o Vasco. É um sinal de leveza, né? De um novo espírito de equipe que pode estar se formando. E agora, a gente chega no ponto principal, a grande virada dessa análise. Porque toda essa confusão, a campanha ruim, a crise de identidade, as críticas, isso tudo não é algo inédito. Na verdade, é um eco quase perfeito de um momento decisivo do nosso passado. Olhem bem para essa comparação. A campanha para a Copa de 2002, 30 pontos, 3 técnicos diferentes, derrotas para os mesmíssimos adversários e a nossa grande estrela, o Ronaldo, sendo dado como acabado. Agora, a campanha atual, 28 pontos, trocas de técnico, as mesmas derrotas doloridas e a estrela, Neymar, num mar de dúvidas. A semelhança é de arrepiar. E o que essa semelhança impressionante nos diz? Bom, nos leva direto para o desfecho da história de 2002. Naquele ano, depois da pior eliminatória da sua história até então, o Brasil foi para a Copa e conquistou o pentacampeonato. A maior crise se transformou na maior glória.
O que nos deixa com uma pergunta final. Se o roteiro da crise é quase idêntico, com uma nova geração surgindo no meio do caos e a história servindo como guia, a questão não é mais se o Brasil está em apuros. A verdadeira questão é: será que a história está prestes a se repetir da forma mais espetacular possível? Um raio pode, de fato, cair 2 vezes no mesmo lugar? Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobre Jandrão, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!